Júlia Torres, olha que honra. Já foi nossa presidente do Federal, Ana Guedes. Muito boa noite a todos vocês. Renato, Tony, estão me ouvindo bem? Alessandra Oliveira, mandem de onde vocês estão falando. Se são de universidades, qual é a sua universidade, para a gente falar um alô. Hoje nós vamos fechar uma série aí de vários convidados falando sobre o terceiro setor. Olha lá, nosso convidado já entrou. Elô, tudo bem? Vamos lá então, né? Enquanto eu chamo o meu convidado, querido, eu vou falar para vocês. Quero saber de vocês, se vocês estão aí acompanhando o nosso concurso. Só um pouquinho para você que ainda não se inscreveu, tá bom? Então, o RP para quem é um concurso que vai possibilitar que você, aluno de RP... Oi, João, boa noite. Ó, FECAP já tá aí, ó, FIAN, FAAN. Eu tô falando aqui sobre o nosso concurso do RP para quê? Que é um concurso de vídeo de 1 minuto, no máximo de 1 minuto, onde o aluno vai ter que dizer, né, o que é o RP, por a importância dele e tudo mais. Então, no nosso corpo de jurados, a gente tem a Ana Mansura, a Ariane Feijó, o Carlos Carvalho, da Abracom, a Carol Terra, a Daiane Bisoguin, a Débora Alcântara, o Guilherme Alfi, professor Júlio César, professor Luiz Alberto de Farias, Marcelo Tavares, professor Marcos Zablunski, lá do Paraná, da PUC, Marcos Bonfim, o Pedro Vitor, da Mastercard, a Regiane, lá da Federal do Paraná, o Shoichi Sato, a Silvana Nader e a professora Simone Tuso, lá de Goiânia, Goiás. Então, estamos bem ecléticos, com muita representação. E muitas agências, né? Então, a Ação Integrada, a ABCW, que era antes a Burson, a FB Eventos, a Mega Brasil, a Spoke, a Sato 7. Então, estamos aí, ó, esperando você, RP, mande o seu vídeo até dia 30 de setembro. E a minha conversa hoje fecha um ciclo, porque nós conversamos aqui com o Ricardo Falcão, que o nosso amigo João Paulo conhece, conversamos com um garoto, porque ele acabou de sair da faculdade, João, e depois acho que vocês precisam se conhecer, porque ele é terceiro setor, que é o Gabriel Finamor, ele está fazendo um trabalho muito legal lá em Paraisópolis, em outras comunidades, e hoje a gente fecha então esse ciclo falando do mercado de trabalho e o Relações Públicas, o terceiro setor e o Relações Públicas no mercado de trabalho. Ele é diretor executivo da ABCR, Associação Brasileira de Captadores de Recursos, professor da FECAP, administrador e mestre em administração pública pela FGV, só fera, né, gente? E bacharel em direito pela USP. Vou ter que me cuidar hoje. É voluntariamente coordenador do Grupo de Excelência de Gestão do Terceiro Setor, do Conselho Regional de Administração e do Conselho de Administração da Quibonolê. É assim que fala, João? Quibonoi. Quibonoi. Ah, desculpa, é isso mesmo. João Paulo Vegueira, seja muito bem-vindo à nossa live. O nosso objetivo aqui é ampliar a visão dos nossos profissionais de RP e também dos nossos alunos, né? Eu não posso falar muito porque eu sou apaixonada pelo terceiro setor, então, né, não posso mais falar, e eu tenho certeza que você vai abrir aí um leque de possibilidades, de oportunidades, de como que o RP pode atuar no terceiro setor. Seja muito bem-vindo, a palavra é sua. E antes, né, fale aí um pouquinho de você, meu querido amigo. Tá bom. Oi, Mari. Pode me chamar de JP publicamente, não tem problema também, não precisa ser tão formal se não quiser.
E é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Conherp, ter a oportunidade de conversar com o Conselho e com todo mundo que está trabalhando com relações públicas, que está trabalhando com comunicação, né, em especial, que é uma área extremamente parceira nossa na captação de recursos, né, no terceiro setor como um todo. E como você colocou, eu sou diretor executivo da ABCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, uma organização que existe aí há 20 anos, 21 anos. Eu comecei como associado lá em 2009, desde 2015 assumi a gestão, a convite do conselho, né? Assumi a gestão como diretor executivo. Hoje a gente tem o prazer de trabalhar com pessoas de relações públicas, tem a Gabs que está me acompanhando, que é lá da FECAP. A gente é contato em casa, né? Então a Gabs está trabalhando comigo. Na própria FECAP, apesar de eu dar aula na administração, a gente tem o professor Marcos, você até citou aí, que fala bastante sobre captação de recursos, né, aborda muito o tema do terceiro setor no curso de RP e de PP também. Então é um prazer ter a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando e compartilhando um pouquinho sobre o terceiro setor, sobre essa área que pouquíssimas faculdades, do meu ponto de vista e daquilo que eu acompanho, pouquíssimas universidades, a FECAP, felizmente, né, a gente que vem de lá tem essa felicidade de poder dizer que tem um pouco mais, mas a maioria das faculdades não aborda o terceiro setor como um espaço de possibilidade de desenvolvimento profissional. Né? Não aborda para o administrador, que é o meu caso, né, na origem, não aborda, raramente, mesmo para quem é de serviço social, e muito menos para quem é de comunicação. Né? Imagino que raras instituições já têm uma visão mais ampla do que é mercado, que vai além das empresas. Né? Ainda que na origem as nossas profissões tenham surgido nas empresas, como é o caso da administração, ou muito fortemente em razão delas, hoje você tem um espaço no terceiro setor, mais de 780 mil organizações no país inteiro, né? A gente está falando de mais de 2 milhões de pessoas com carteira assinada trabalhando no terceiro setor, fora todo mundo que está ao redor, né? Seja como prestador de serviço, como microempreendedor. Né? A gente, o Conherp é São Paulo e Paraná. Isso. Dois grandes mercados de onde tem muito forte um terceiro setor de grandes organizações, grandes contratantes que precisam trabalhar muito fortemente a sua comunicação e eu sou um pouco um exemplo disso, né? Eu já estou indo para 18 anos de formado, 19 anos de formado, os primeiros anos da minha vida atuei na área pública, que é a minha formação de origem, mas já são 14 anos construindo uma carreira no terceiro setor. E aí tem muito espaço para o profissional de relações públicas acreditar, desenvolver, investir na sua carreira e construir a sua profissão atuando em organizações da sociedade civil, atuando gerando impacto, que é o que eu acho mais legal de quem trabalha no terceiro setor, é que a gente gera impacto para a nossa casa. Gostoso. Exatamente. Ó, já quero dar boa noite aqui para a Faculdade Paulista de Comunicação, Belas Artes, FECAP, que não podia faltar, né? A IEB Morumbi, FIANFAAM, Unicinos, do Rio Grande do Sul, PUC de Campinas, e eu vi uma aluna falando que está no 6º semestre da FIANFAAM e que lá ela já viu várias matérias que citam o terceiro setor. Isso significa que nós estamos aí ampliando, né, as possibilidades. João, você está à frente da BCR já há algum tempo. Mas, além de captação de recursos, porque o termo, né, captar recursos, no meu entender, é conquistar, né? É muito mais do que simplesmente pegar um recurso, seja ele financeiro ou não, e levar para dentro da instituição. E quando a gente fala de comprometer o outro por uma causa, se você não faz uma boa comunicação, você não tem um feedback. Olha, a ECA participando também, a Faculdade das Américas, muito bem. Então, eu queria que você... Que é um prazer ver o pessoal aqui. Sempre, a professora Cleusa também, SESCA, sempre nos prestigiando, com HERP 5, eu já vi aí. Então, eu queria que você ampliasse essa visão, João, Paulo, sobre o RP dentro do terceiro setor, além da questão da captação de recursos. Claro. Eu primeiro deixar bastante claro para o pessoal, minha especialidade é terceiro setor e captação de recursos. Então, se eu falar alguma besteira sobre RP, vocês me corrijam.
entendem bem sobre relações públicas. Mas a forma como eu vejo, né, relações públicas e principalmente a área, é porque a gente está falando de gestão de comunicação. Né? A gente está falando de comunicação, de gestão de comunicação e de comunicação estratégica. Né? E o terceiro setor não pode existir sem comunicação estratégica. Ele tem que pensar de forma adequada como ele se relaciona com todos os seus públicos. Né? No caso do terceiro setor, nas organizações da sociedade civil, a gente tem um público muito claro que são os nossos beneficiários. Por exemplo, como que a gente se relaciona com a comunidade, para com quem a gente gera impacto. Mas um outro público muito forte, que é o meu público na captação de recursos, são os doadores. Né? São os nossos apoiadores. E eu tenho que construir também a minha estratégia de forma adequada, planejada, bem pensada no meu relacionamento com os meus doadores. E isso tem que ser integrado à comunicação de toda a organização. Além disso, como a gente trabalha com causas, a gente trabalha com impacto, eu tenho que ter uma estratégia bastante clara, uma comunicação muito bem definida para com a sociedade civil em geral, para com a imprensa, para com os outros atores ao redor da organização que vão além dos beneficiários e dos doadores. Então tem muito espaço para se trabalhar de forma profissionalizada e estratégica com relações públicas dentro do terceiro setor, o que vai de organizações pequenas. Numa organização pequena, é provavelmente onde o APA de RP vai ser mais multifuncional. Porque numa organização pequena não tem como deixar de trabalhar também com um pouco de design aqui, um pouco de assessoria de imprensa aqui, um pouco de engajamento de atores ali. Você tem que mexer com tudo um pouco. Uma organização maior, mesmo do terceiro setor, uma organização, um grande hospital, te permite já se especializar um pouco mais como relações públicas, uma competência mais específica, ou eventualmente até assumir toda a gestão da comunicação. Né? Eu sou muito apaixonado por isso, eu acho que tem muito espaço para se desenvolver isso. Então, a comunicação e o RP no terceiro setor vai muito além da captação de recursos, que é o meu campo de atuação, e como você bem, com muita propriedade falou, captação de recursos também vai além só de pedir. Captação de recursos é o processo de garantir a sustentabilidade financeira da organização para que ela gere impacto. Então, o pedido ele é muito importante, a forma como eu comunico o meu pedido é muito importante, mas é muito mais, eu me relaciono com os meus doadores, com os meus potenciais doadores, eu dou retorno, a gente chama de feedback em inglês, eu dou retorno, eu sou transparente, né, eu presto contas, eu tenho que ter uma comunicação correta, adequada, então vai muito além só do próprio pedido, quando a gente fala em captação de recursos. E aí a gente faz aí um comparativo, quando, por exemplo, nós temos um produto para oferecer para um cliente, querendo ou não, a gente faz essa apresentação, a gente tem a transparência de como é esse produto, a gente quer saber se esse produto atendeu bem o nosso cliente ou não, né? E a profissionalização do terceiro setor, ela é fundamental. Mas, João, eu tenho certeza que ainda tem muita gente que não consegue visualizar a grandeza e quais organizações hoje a gente pode definir dentro do terceiro setor. Porque não é só aquela instituição que pede ajuda para um determinado segmento, seja uma pessoa com câncer ou com deficiência. Amplia o leque, João. Vamos lá, é claro que a depender da visão de cada um, tem uma visão bem mais aberta, digamos, libertária do que é o terceiro setor, tem algumas visões mais dirigidas. Uma visão libertária, né, usando essa expressão, toda e qualquer organização privada que não tem fins lucrativos. As empresas são as organizações privadas com fins lucrativos. Aí entra, juridicamente falando, todos os tipos de empresas, né? Sociedade anônima, sociedade limitada, sim, microempresa e por aí em diante. Não vem ao caso aqui. Que tipos de organizações privadas existem que não têm fins lucrativos na sua origem? As associações, as fundações e as organizações religiosas. Essas são as 780 mil que eu citei. São associações, pessoas, né? Pessoas reunidas por uma causa. São fundações, que é um patrimônio reunido por uma causa. E organizações religiosas, são instituições privadas ligadas a igrejas, a confissões religiosas.
Além disso, quando a gente para pensar nesse conceito de organizações privadas sem fins lucrativos, dá para incluir muitas outras organizações, né? Partidos políticos, associações de pais e mestres, associação de pai e mestre não, condomínio é uma organização Sindicato. privada, sindicatos, né? Conselho não, porque nós somos autarquia, né? Sim. Conselho é autarquia, mas sindicato, condomínio, isso não é visto como terceiro setor. Né? São organizações privadas sem fins lucrativos, todas essas, e vão ter mais, mas elas não são vistas como terceiro setor. Então, de forma geral, a gente está entendendo as associações, as fundações e as organizações religiosas. Ainda dentro desse espectro, tem gente que reduz um pouco mais. Então, associações, um clube é uma associação também. Eu sou torcedor de um grande time aqui de São Paulo, não vou dizer qual é, só vou dizer que é bicampeão mundial, tá? Porque, a gente vai fazer promoção, bicampeão Libertadores mundial, mas já não ganha nada há muito tempo. O meu time é uma associação civil sem fins lucrativos, é uma associação, né, mas vai ser muito vista como uma associação que olha para dentro e não para uma causa. Então muita gente ainda separa. Eu não tenho tanto, né, eu não faço esse recorte. Eu coloco todo mundo, associação, fundação e organizações religiosas. Mas a gente está falando desde aquela organização do bairro, há uma grande fundação, o Sírio-Libanês, Albert Einstein, grandes redes de escolas, até instituições bem pequenas ou organizações de defesa de direitos que ninguém, né, não conhece, que existe porque não tem um trabalho mais específico na ponta, mas é um trabalho para garantir que seja um país melhor para todo mundo, mais justo, menos desigual, que não tem às vezes uma sede com uma atuação de atendimento, mas faz um trabalho político muito importante. Tudo isso é terceiro setor. É importante porque quando a gente fala de uma organização que trabalha pela melhoria do Brasil, né, do país, que é uma associação pequena, eu fico imaginando o aluno que ele quer se formar e ele quer trabalhar numa organização importante, né? Fala, não, eu trabalho na agência X, na agência Y, mas você também pode falar, eu trabalho na Fundação Toyota. Eu trabalho na FECAP, que é uma fundação, né? Mas quando ela consegue atuar dentro de uma instituição pequena, o Relações Públicas ele tem essa visão estratégica que você falou e consegue estruturar de uma maneira que desde da pessoa que faz o serviço mais simples, né, até o presidente, se tenha uma comunicação para a captação de recursos. Sem dúvida. A comunicação é uma parceira nossa na captação de recursos, é nossa irmã na captação de recursos. Não existe captação sem comunicação. Não existe doação sem comunicação. E não existe sustentabilidade do ponto de vista financeiro das organizações sem comunicação estratégica. Senão tudo é imediato. A gente tem um pouco isso no Brasil de fazer tudo imediato, Sim. né? É tudo para agora, é tudo para esse momento. Alguém falou que está fazendo isso, está funcionando, vamos fazer assim na nossa organização. Sem você colocar esses pensamentos e essas ideias dentro de uma construção estratégica que é importante ter. Então eu né, particularmente, como dá para perceber, eu gosto muito da comunicação e da preocupação de ter uma comunicação estratégica. Isso se reflete, por exemplo, eu faço parte no Instituto Doar, né? A gente é uma iniciativa já de alguns anos, onde nós certificamos organizações. A gente dá um selo, o selo Doar para ONGs. E um componente forte do selo Doar, com 5 a 6 critérios de 50, é de comunicação. A gente pontua se a organização tem uma equipe de comunicação, se a organização tem um plano de comunicação, se a organização tem um orçamento para a comunicação, porque não basta falar, você tem que investir em comunicação também, né? Então a gente tem alguns critérios de pontuação ligados à comunicação e estratégia, porque a gente acha importante do ponto de vista da gestão da organização. E sobre os premiados desse selo, o que você pode dizer da comunicação nesses ganhadores do prêmio, do selo? São duas coisas. Existe o prêmio também, o prêmio Melhores ONGs, o resultado vai sair no final do ano. Aqui eu estava citando, porque eu me envolvo mais diretamente com o selo Doar. O Sim. selo Doar, qualquer organização pode pedir, é uma auditoria. Que a gente faz com base em formulários, em documentos. Qualquer organização que alcance uma pontuação mínima
pode ser certificada. E o que eu posso dizer sobre essas organizações é que não são necessariamente as maiores do Brasil, ou aquelas mais famosas. São as mais bem estruturadas, as mais bem organizadas e cuja liderança tem uma visão mais estratégica. Porque esse é outro ponto, né? Eu trabalhei em várias organizações, muitas pessoas estão acompanhando aqui também trabalham no terceiro setor. A mentalidade de quem está na liderança faz toda a diferença. Às vezes, isso, eu costumo dizer, trabalhar no terceiro setor, por mais que a gente goste, adore e seja maravilhoso, não quer dizer que vai ser mil maravilhas. Vai ter defeitos e problemas que a gente encontra nas empresas, como egos, visões mais limitadas, falta de capacitação, falta de estrutura, salários baixos e por aí em diante. A diferença é que no terceiro setor a gente está trabalhando com impacto e a gente tem a oportunidade, inclusive, de ver o nosso impacto na prática, né? Então isso me inspira bastante. Mas não é por isso que é perfeito. Então a visão da liderança contribui bastante para garantir que a organização, seja ela grande ou pequena, tenha a capacidade, de ser uma organização certificada e, dois, de ser uma organização que sabe se apresentar para o seu público, né, estrategicamente. Tá. Então a questão é o prêmio e o selo. São distintos. São duas coisas diferentes. Tá. E a premiação é agora no final do ano. Exatamente. Quando sai o resultado, eu não sei se já tem uma data definida, mas creio que em novembro. Tá. No ano passado, nós ajudamos a divulgação, mas daí foi do Dia de Doar. Conta pra gente sobre essa experiência do Dia de Doar, mas antes eu preciso dizer aqui, ó, a Faculdade das Américas, a São Judas Tadeu, não sei se eu falei, a Metodista, e daqui a pouco, Juliana Moreira, eu vou falar um pouco da sua pergunta para o João. Mas primeiro eu quero que você feche a questão do Dia de Doar. Vou aproveitar, vou mostrar o Dia de Doar, que não dá para a gente distribuir para todo mundo, né? Tem um bolão aqui. Estou vestindo, né, minha eu vi, linda! O que é o Dia de Doar? Qual que é a ideia, né? A gente está falando do terceiro setor, está falando de comunicação, RP. A gente acredita muito, eu acredito, e todo mundo que faz parte dessa rede, desse movimento, da importância. Eu acho que eu vou ser mais objetivo. Todo mundo que está aqui nos acompanhando tem opinião sobre várias coisas. A gente tem opinião sobre desigualdades, sobre coisas que estão erradas, sobre coisas que precisam ser melhoradas. E muitas vezes nós exprimimos essa opinião por meio das redes sociais, no nosso Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, vira e mexe, né? E eu vejo bastante isso pelas minhas próprias redes. O que a gente quer fazer e o que a gente quer transformar? A gente quer fazer com que cada um de nós, que queremos ter um país diferente, um país melhor, além de expressar as nossas opiniões em rede social, a gente também doe. A gente faça disso um hábito. A gente tem que saber que se um problema, se a gente tem algo com que a gente não concorda e que nos revolta, algum tipo de desigualdade, injustiça no mundo, não basta falar publicamente no Facebook e tentar convencer quem está ao nosso redor. A gente tem que tomar uma atitude, no mínimo, de financiar as causas que a gente acredita. Se tem tempo, quer ser voluntário, vai se dedicar horas, melhor ainda. Né, quer doar sangue, mas no mínimo tentar ajudar e financiar as causas que a gente acredita. O que é o Dia de Doar? É uma grande campanha, uma grande mobilização mundial que a gente faz aqui no Brasil, lidera aqui no Brasil, para justamente fazer com que as pessoas tenham cada vez mais o hábito de doar, né, tenham cada vez mais o entendimento de que doar é algo que a gente tem que fazer no dia a dia, na nossa família, na nossa escola, né, no trabalho, nas mídias sociais. E aí, com esse processo de construir o hábito de doar, a gente vai ter uma população muito mais generosa, muito mais solidária, financiando as causas que a gente acredita. E o Dia de Doar, então, é uma mobilização que acontece sempre no final do ano, sempre na primeira terça-feira depois do Dia de Ação de Graças. Esse ano vai ser dia 1 de dezembro, perdão. Esse ano é dia 1 de dezembro. O site é diadedoar.org.br, super fácil. Nesse dia, a gente faz um grande movimento para chamar a atenção das pessoas
para a importância de doar. A gente faz um grande movimento para que as pessoas doem e coloquem nas suas redes sociais. Olha, eu doei, vem doar também, faça você também uma doação e falem sobre a doação. Porque o que a gente está querendo aqui é criar uma onda do bem, um movimento, um burburinho, para que as pessoas cada vez mais falem, eu dou, eu dou, eu dou. Não tenham vergonha de dizer, não tenham vergonha de falar que doem, não tenham vergonha de falar que doam dinheiro, não tenham vergonha de falar que são doadoras mensais de várias organizações. E isso vai criando um sentimento no brasileiro de cada vez mais doar ser algo da nossa cultura, do nosso hábito. Como eu sempre, né, como não era para os meus pais a reciclagem de lixo, e já é um hábito para mim hoje reciclar lixo, e no futuro seja um hábito para todo mundo também doar para as causas que acredita, né? Esse é o espírito do Dia de Doar. Uma grande campanha aberta, livre. A gente celebra um dia no ano a importância de doar o ano inteiro. Né? E aí, esse ano vai ser dia 1 de dezembro. Todo mundo pode seguir a gente. Tem, né, a gente está no Instagram, está no LinkedIn, no Twitter, no Face. E a hashtag é Dia de Doar. É super fácil, é um prazer ajudar a promover essa mobilização. É uma conscientização, né? Um trabalho que tem que ser todos os dias. Contem aqui com o conselho para que esse ano a gente também contribua. João, é o seguinte, abraço para Cruzeiro do Sul, o polo de Porto Seguro. Olha só, estamos chiques, hein? 2 perguntas que se casam. A Juliana Moreira pergunta assim: gostaria de saber se tem espaço para o terceiro setor no meio político. E o Gabriel Finamori, que foi o nosso convidado da semana passada, como desvincular a imagem de doações feitas a uma determinada comunidade de uma campanha política, visto que a gente está aí chegando nas eleições. Bacana, 2 boas perguntas. A questão do espaço político tem bastante. Hoje nós temos, para quem gosta de política e acompanha, eu tenho um certo gosto por acompanhar, nós tivemos uma alta renovação no legislativo nas últimas eleições. A ABCR, né, essa organização que eu sou diretor, a gente faz um trabalho de incidência política, ou seja, a gente tem pautas nossas que a gente defende em Brasília para que facilitem a doação, estimulem as pessoas a se conectarem com o ONG. Então a gente tem acompanhado e tem visto que tem um bom número de parlamentares bastante abertos ao terceiro setor, às organizações e associações sem fins lucrativos. Então tem desde senadores e senadoras, aqui em São Paulo a Mara Gabrilli é uma grande parceira nossa, Flávio Arnes no Paraná, por exemplo, e vários outros pelo país, há deputados federais, muitos deles que já militaram no terceiro setor, que já militaram em ONG. Tem o Felipe Rigoni no Espírito Santo, que é o primeiro deputado cego do Brasil, que ele foi líder júnior, empresa júnior, né, quando ele estava na faculdade. Né? Então tem uma geração política nova, bem aberta ao terceiro setor. Eu vou dar um outro exemplo, que são as emendas parlamentares. Tem vários deputados, deputadas e senadores e senadoras fazendo edital de emenda parlamentar para que as ONGs possam mandar propostas e isso seja avaliado de forma objetiva e não só no dirigismo, no quem é amigo do parlamentar, da parlamentar. Então tem muito espaço para isso, sem dúvida, e a gente está bastante empolgado. Com relação à doação e à política, a primeira coisa que é importante para falar, no Brasil a gente tem um pouquinho essa ideia de que o dinheiro público tem que financiar tudo, né? E aí eu sou um pouco crítico, principalmente ao fundo público, porque é o dinheiro do meu imposto indo para financiar um candidato com o qual eu não concordo, né? Eu não quero que seja eleito. Essa é a ideia do fundo público. Pega dinheiro do imposto e divide para os partidos. Eu tenho minhas restrições a isso, porque literalmente é o nosso dinheiro indo para gente que a gente não quer que seja eleito. E eu sou muito apaixonado, eu já fiz doação para candidata, eu sou muito apaixonado também com a ideia da gente doar para os candidatos que a gente acredita. Eu acho que isso tem um lado. O que é muito comum nos Estados Unidos. O que é muito comum nos Estados Unidos, na Europa, em vários outros países. E aí, isso é bastante distinto do trabalho de uma ONG. As pessoas sabem identificar a diferença. Uma coisa é eu financiar um candidato que eu acredito, uma candidata que eu acredite, e a outra é eu financiar uma organização que faz um trabalho para uma causa. Mas eu, em especial,
que tenho, né, gosto de doar, acho importante doar, tenho muito esse espírito de que também na política a gente deveria estar apoiando os candidatos que a gente acredita com recursos financeiros também, não só com voto e não só nas mídias falando, né? Mas a gente ainda no Brasil tem um pouco essa ideia de que o dinheiro público tem que ir para as campanhas, então tem que ter um certo equilíbrio, talvez, nesse processo. Porque, de fato, eu fico incomodado. Né, acontece bastante. Eu gosto de política, eu tenho num papel, no computador, anotado todo mundo que eu votei, desde a minha primeira eleição, em 96. Eu nunca ganho, quer dizer, 80% dos meus votos foi no candidato, na candidata derrotada, e agora com o fundo público, que é bilionário, meu dinheiro está indo para outros candidatos, né, que os meus vão ganhar. Eu anoto, João, no comprovante da eleição, para não perder, né? É uma maneira. Você falou aí da questão de Brasília, e aí o meu abraço ao Antônio Lago, que é o nosso presidente lá da Sexta Região, que representa Brasília, e lembrar que quando a gente fala de relacionamento governamental, é uma disciplina de relações públicas, né? Então, como você lida com o poder público para as causas do terceiro setor, né? E aqui, olha, a Cruzeiro do Sul tá bombando. Polo de São Mateus e Afonso Pena lá de Belo Horizonte. Nosso abraço para todos eles. João, a gente passou por uma situação, ainda estamos passando por uma situação muito grave, que é a questão da pandemia, né? Como foi a atuação do terceiro setor, a questão da captação de recursos para esse momento? Primeiro, nunca se doou tanto como se doou nos últimos meses no Brasil. E isso era esperado, né? Pelo menos eu não tinha dúvida que isso fosse acontecer no momento que eu vi o tamanho, a magnitude dessa pandemia. Porque é histórico, é tradicional, é observável em qualquer lugar do mundo. Quando você tem uma tragédia, um grande desastre, as pessoas são muito solidárias. E o brasileiro é muito solidário. O brasileiro doa bastante. Ele doa na comunidade, doa pro vizinho, doa pro primo, às vezes doa até demais e a família não devolve, mas ele ajuda, né? Não retribui. A gente doa bastante na comunidade, as pessoas são muito solidárias. Eu não tinha dúvida que no primeiro momento a gente ia doar muito. E os números mostraram isso. Nós construímos uma ferramenta, chama Monitor das Doações Covid-19. Qualquer um que está acompanhando depois pode pesquisar no Google, né, o Monitor das Doações Covid-19. Uma ferramenta na qual nós mapeamos as doações por todo o país e identificamos mais de 6 bilhões de reais sendo doados, né? Quase 500 mil doadores. E isso é só o que a gente conseguiu mapear, porque tem muito mais, que não dá para mapear tudo, né? A gente está falando de centenas de milhares de pessoas, provavelmente mais de 1 milhão de brasileiros, que fizeram algum tipo de contribuição, de doação nesse período da pandemia. Como é uma emergência, e é uma emergência de saúde, a maior parte da doação foi para a saúde. Foi para combater a pandemia de forma direta, equipamento, reforma, EPI, hospital e por aí em diante, né? Vacina, está indo muito recurso para vacina. Teve uma boa parte do recurso que foi para assistência social, sem dúvida também distribuição de cesta básica, geração de emprego e renda, ou garantia de emprego e renda, e um pouquinho para a educação, um pouquinho bem menor para a educação. Este processo das doações para combater o coronavírus, muitas organizações estavam preparadas, muitas organizações foram ágeis, muitas organizações inclusive souberam se comunicar muito bem nesse período e falar, olha, a gente atua nessa causa, a gente está aqui, doe para nós. E fizeram isso direito. Muitas foram naturalmente procuradas, né, espontaneamente procuradas, e muitas organizações que não são da saúde são tão bem organizadas, tão estratégicas do ponto de vista da comunicação e da captação, que também captaram bastante nesse período, né, e foram beneficiadas. E naturalmente um outro número de organizações não tinha estrutura, não tinha preparo, não sabia como reagir, né? E aí não foi impactada positivamente, pelo menos do ponto de vista das doações, com a pandemia. O que a gente vê agora é que essa situação se estabiliza, já não tem mais tantas doações como antigamente, como no primeiro momento, aliás, o que é esperado. Toda crise você tem a curva, né? Doações muito grandes no primeiro momento, depois elas reduzem. No caso do coronavírus, como é uma crise contínua,
as doações se estenderam um pouco mais no tempo, mas a curva já caiu bastante em relação às novas doações todas as semanas. E a nossa expectativa é que agora as organizações se preparem, né, e trabalhem com essas pessoas que pela primeira vez doaram para elas, entraram em contato com elas, porque isso é da comunicação, né, e do o relacionamento você constrói de forma permanente, não é uma doação e tchau. Né? Você agradece, você manda um comunicado, você entra em contato, você interage, você dá transparência. Né? Então, as organizações que sabem fazer isso bem feito vão ser beneficiadas a partir de agora com um retorno maior. Nós estamos falando de tudo o que um RP precisa ter. Né? Então, não é segredo algum. Vamos desvendar. A Alessandra Oliveira, ela não fala de onde ela é. Alessandra, nos diga de onde você é. Ela diz assim: meu TCC é sobre a atuação de relações públicas no terceiro setor. Aí a pergunta: onde estão esses profissionais? Há muitas organizações que têm esses profissionais, e aí eu não sei se isso é uma pergunta, né? Há muitas organizações que têm esses profissionais em seu quadro funcional ou atuando como voluntários? Deve ser uma pergunta, né? Porque ela está perguntando onde eles estão. E aí, antes de você responder, João, nós sempre divulgamos vagas que a gente recebe da ABCR, né? Vagas para o terceiro setor, vagas de trabalhos remunerados, de coordenação, não só de captação, mas de comunicação. Então, quer dizer, existe aí uma procura pelo profissional de RP, João. Existe, bem, onde é que eles estão? 3 estão comigo, tá? Uma está trabalhando na VCR, a minha estagiária na FECAP, eu tenho uma menina que trabalha comigo como estagiária na FECAP, e agora tem uma pessoa nova nos ajudando no Instituto do Ar também, que é RP. E, por exemplo, tem uma amiga minha que é captadora, está na Liga Solidária. Eu ia avisá-la da live, acabei esquecendo, mas ela entrou na Liga Solidária com comunicação e hoje está atuando com captação de recursos também, inclusive porque, deixando bem claro, captação de recursos não é uma faculdade, não é uma profissão regulamentada e nem vai ser. Todo mundo pode trabalhar com captação de recursos e 10 a 15% dos captadores têm origem na comunicação. Né? Então, vários RPs estão trabalhando com captação de recursos, o que eu acho uma vantagem, porque traz uma visão estratégica de comunicação. Né? E o captador tem que ter visão de comunicação. Mas, de fato, como você falou, a gente divulga muita vaga, não só de captação, mas hoje na BCR a gente tem divulgado muitas vagas de comunicação. Nós temos uma linha editorial na BCR, a gente não divulga vaga de temas que não sejam diretamente ou correlatos à captação de recursos. Como a comunicação é um tema próximo a nós, a gente divulga. Hoje mesmo subiram 3 vagas de estágio no Acnur, aqui em São Paulo. Uma de database, uma de digital marketing e uma de captação de recursos. Né? Uma mais próxima à comunicação, uma mais próxima à TI, uma mais próxima à captação de recursos. Todas elas têm um componente de comunicação. Tem uma vaga agora que está aberta no Rio de Janeiro. Essa a gente não vai divulgar, ela é muito específica para a comunicação, que é no Instituto Ibirapitanga. Qualquer um pode pesquisar, depois eu compartilho, vocês podem compartilhar no conselho. Tem muita demanda já para a comunicação, e esse nosso trabalho de divulgar as vagas, que a gente começou 15 anos atrás pela BCR, hoje a gente tem 2, 3 vagas por semana para divulgar. Uma parte delas já é de comunicação, né? E é um trabalho importante porque isso incentiva mais as organizações a contratarem mais pessoas dessas áreas, a formalizarem isso. Né? Existe tanto na captação e comunicação, eu acredito muito que essa estrutura tem que ser de dentro para fora. Né? Eu não terceirizo toda a área de comunicação. Assim como eu não terceirizo a área de comunicação, não funciona. A estratégia tem que ser pensada internamente. Ser pensada dentro. Eu vou terceirizar algumas coisas, uma parte da ação, da técnica, mas a estratégia é de dentro para fora. Então, o fato da gente divulgar essas vagas, que existem bastante, talvez elas não estejam ainda, claro que seria o interesse de vocês, com vagas de RP. Vagas para contratação de RP. Mas vagas de comunicação, muitas delas que são bastante acessíveis ao profissional, à profissional de RP, existem cada vez mais no setor. João, a Alessandra é de Patrocínio, Minas Gerais, e ela faz pela Unicinos, EAD.
E ela está falando assim, preciso entrevistar esses RPs para o meu trabalho. Então, já tem, né? Pronto, já conseguiu. João, nós temos um programa dentro do Conselho que se chama Empregabilidade, que vai ao encontro disso que você estava falando agora. Nós temos muitas vagas de trabalho e o que acontece? Muitas vezes, na grande maioria, não vem vaga para RP. Vem toda a descrição, né? E aquela descrição é para o profissional de RP. Então, nós estamos fazendo uma ação junto às empresas para que elas entendam o que é o profissional, que esse profissional pode trazer recurso, né, lucro, quando ele melhora a imagem, quando ele melhora a comunicação. E aí, então, eu quero lançar aqui um desafio para a BCR. Se a BCR já pode contribuir, então, com o programa Empregabilidade do Conherp, abrindo, né, para nós uma ação dentro das organizações, para que eles entendam a importância de um RP dentro do terceiro setor. Vamos fazer claro, super fácil, vamos fazer o inverso, quer dizer, eu entrevisto você para a gente falar para o pessoal de captação de recursos sobre a importância de RP. Definitivamente, né, até respondendo aí a demanda da Alessandra e a sua pergunta, eu não tenho dúvida que a gente vai achar vários dos nossos associados e dos captadores de recursos que são relações públicas de origem. Porque no meu caso, a nossa profissão não restringe, né? E pela proximidade é fácil essa migração. Então faz todo sentido a gente apresentar, explicitar melhor o que é a profissão, o que é o trabalho e ajudar as organizações a desenharem melhor esse descritivo para que elas direcionem a contratação de forma mais focada no relações públicas, na profissional de relações públicas. Eu digo como administrador, porque a gente tem um problema bastante parecido com a administração, que se contrata engenheiro, né, se contrata uma série de outros profissionais para trabalhar como administrador, como gestor. E desde que eu sou moleque, eu fui líder estudantil, né, eu fui presidente da Federação Nacional dos Estudantes de Administração. Muito tempo atrás. A gente já discutia isso. Deve ter, deve não ter, é importante. Né? Como é que se garante a qualidade da profissão? E um pouco esse trabalho de esclarecer, de reforçar, de valorizar faz toda a diferença. Com certeza. João, me fala um pouquinho da sua experiência à frente da ABCR e o que tem, como vocês têm atuado nos últimos anos que você está à frente da BCR. A BCR, olha só que interessante, e vou repetir, né? Não é uma profissão regulamentada, porém é uma profissão que a prática fez com que existisse. A partir do momento que se criou o terceiro setor, você precisava financiar as organizações, financiar as ONGs. Então, as pessoas no mundo inteiro, surgiu muito nos Estados Unidos, né, mais fortemente nos Estados Unidos. O nome em inglês é fundraising, ou fundraiser, que é uma tradução livre seria aquele que levanta recursos, né, aquele que busca recursos. A gente acabou traduzindo de forma livre como captador de recursos, mas em Portugal, por exemplo, se fala angariação de fundos. Né? Em espanhol se fala muito recaudação de fundos. Cada lugar fez a sua tradução. Em português acabou ficando captação de recursos. É uma profissão que surgiu da natureza do terceiro setor, que é se financiar por meio de doações. E se você vai se financiar por meio de doações, você precisa ter pessoas especializadas em conseguir fazer com que as doações cheguem, que desenvolvam as competências específicas para isso. É um cara de vendas, é uma pessoa de vendas, o captador de recursos, tem muito de vendas em boa parte da atuação, a depender, inclusive, se vai captar com empresas, vão ser utilizadas técnicas de vendas, por exemplo. Se vai trabalhar com pessoa física, vão ser utilizadas técnicas de comunicação muito mais aprimoradas do que de vendas, por exemplo. Né? Vai se trabalhar com tecnologia, com base de dados. Então, acabou-se, pelo tempo, criando uma profissão própria. Uma profissão específica que é a profissão da captadora de recursos. Né? A BCR ela foi fundada há 20 anos atrás porque essa profissão já estava crescendo no Brasil. As organizações estavam contratando captadores, contratando captadoras. Esses profissionais estavam indo para os Estados Unidos participar de congresso, porque tem congresso de captadores de recursos. Né? No mundo inteiro, quase todo país desenvolvido tem um encontro de profissionais do setor. Eles viraram e falaram, puxa, isso já existe lá fora,
O terceiro setor está crescendo aqui no Brasil, é do final da década de 90. Quem militou na sociedade civil na década de 90 lembra, né, sabe como foi uma década muito viva para a sociedade civil, para o terceiro setor, tinha inclusive muito dinheiro para isso. E eles se encontraram e falaram, vamos abrir uma associação para promover a nossa profissão, para promover o nosso setor, para fortalecer. E eles abriram a BCR 21 anos atrás, em 7 de dezembro de 1999. E desde então, eu entrei em 2009, eu entrei 10 anos depois que foi fundada a BCR. Né? Desde então, a BCR, primeiro, tem atuado para construir essa identidade de profissão. E, de certa forma, a gente acha que isso já está quase resolvido. As pessoas já sabem que existem os profissionais de captação, já sabem o que são. Às vezes elas não querem investir nisso, mas as organizações já conhecem esse tema, já sabem da importância desse tema. Então, de alguns anos para cá, e aí a gente fez evento, né? A gente faz o Festival BCR, você já participou com a gente, é um evento muito gostoso. Imagina você reunir 500 a 800 pessoas, 3 dias juntas, todo mundo pensando em como mobilizar doação para a causa. É um dos eventos mais legais que existem. Claro, na minha opinião, obviamente. Um evento de RP também vai ser bastante legal. E a gente fez evento, a gente tem um boletim semanal gratuito. Todo mundo que está nos assistindo aqui pode se cadastrar no site da BCR, que é captadores.org.br, para receber o nosso boletim, que é gratuito. E vem toda semana, todas as quartas, a gente acabou de mandar o de hoje. Então a gente divulga as vagas, a gente divulga editais, a gente entende, está cada vez mais achando que já cumprimos bastante o papel de formar a consciência e valorizar essa profissão. Tem mais coisa para fazer, não tenho dúvida, tem muito mais coisa para fazer. Mas de alguns anos para cá, a gente começou a se preocupar com o ecossistema do terceiro setor. A gente começou a se preocupar com a estrutura no qual as organizações se envolvem. Por quê? Porque, por exemplo, a gente tem um captador, mas às vezes eu não tenho uma tecnologia que me atenda para fazer o que eu quero fazer com captação de recursos. Eu não tenho um banco de dados, né? Eu não tenho uma ferramenta para receber doações online. Eu não tenho uma... Sabe o que não existe? Quase não existe. Existem pouquíssimas empresas de comunicação especializadas no terceiro setor. Pouquíssimas, né? Tem a nossa causa lá no Curitiba, que a gente adora, a Repense no Rio de Janeiro, que já é mais antiga, mais tradicional, mas poucas empresas de comunicação viram para o terceiro setor, olham para o terceiro setor como mercado e falam, eu vou oferecer serviço para as organizações e vou fazer isso com qualidade, num valor acessível para as organizações. Né? Então a gente percebeu que tinha que estimular isso, tinha que incentivar essa estrutura. E, por outro lado, a gente percebeu que tinha que incentivar a conexão das pessoas com as ONGs, das pessoas com as causas. A gente tinha que incentivar a doação também. E foi aí que a gente passou a se envolver com o Dia de Doar, desde 2014, quando a gente passou a liderar essa campanha, né, como parte do movimento por uma cultura de doação, representando o Dia de Doar no Brasil, que é uma organização americana que criou. A gente começou a fazer trabalho político para mudar a lei, para facilitar a doação. Né? Tem um imposto sobre doação, que é um absurdo que exista. Sim. O Brasil é um dos únicos países que cobra imposto para doação de impacto, para doação para ONGs. Né? A gente quer acabar com esse imposto. Tem uma proposta de emenda que a gente escreveu junto com a senadora Mara Gabrilli para acabar com esse imposto específico quando a doação é feita para ONGs. A gente quer criar uma lei de incentivo à doação única, que beneficie todas as causas, porque hoje você só tem doação para cultura, né? Ou para esportes. São algumas causas e é o governo que diz quem pode ou não receber a doação com incentivo fiscal. Isso tem que ser democratizado. Todas as causas, se eu quero doar para direitos humanos, eu tenho que ter acesso a incentivo fiscal porque eu estou doando para direitos humanos. Eu que sou doador que tenho que ter o poder de decidir qual é a minha causa, e não o governo. Então a gente percebeu que tinha que trabalhar nessa estrutura, nesse ecossistema. E é o que a gente tem feito nos últimos anos. A gente tem se envolvido com vários temas que vão além da captação de recursos, mas todos muito pensando nessa capacidade de fazer com que as organizações do terceiro setor seja cada vez mais financeiramente independente para gerar impacto. Essa é a ideia. O Antônio Lago, ele é um provocador. Toda vez que ele participa aqui das lives, ele sempre provoca, né? Ele fala assim, sempre trabalhei no governo, no IBAMA, e pude desenvolver ações com o terceiro setor. Temos muitas organizações sérias e outras oportunistas. Os nossos RPs precisam ocupar este espaço. O que precisamos fazer?
Aí, não contente, né, ele entra de novo e fala assim: gosto muito do terceiro setor e da área ambiental, e a turma de RP está perdendo um grande espaço. Eu aproveito o meu tempo no IBAMA e me relacionei muito com o setor. E era exatamente essa pergunta que eu queria te falar, João, porque o nosso tema desse encontro é oportunidade de trabalho. Como que você vê essa oportunidade? Tem muito espaço, né? Eu vou dar um exemplo do que eu vi hoje, até na questão ambiental. Eu vi uma campanha da WWF hoje. Eu geralmente evito citar as organizações, mas essa é uma citação positiva. Eu vi uma campanha da WWF que é Salve Vidas. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo na campanha que doar para o meio ambiente significa salvar a vida das pessoas. Né? Que é uma campanha que a primeira coisa que eu olho, eu pensaria em uma organização que trabalha com direitos humanos, com pessoas com dificuldade, baixa renda, mas eles estão promovendo o meio ambiente. Isso, para mim, é pensar uma estratégia de comunicação de forma bem dirigida e bem conceituada. Tem muito espaço, Marilisa, tem muito espaço para o profissional. Eu acho que você pegou o ponto certo, né? Você tem que criar a valorização da profissão. Você tem que criar o reconhecimento de que a profissão é importante, para que ela não se confunda com outras profissões. O campo da comunicação é um campo amplo. Você tem um profissional de jornalismo, você tem um profissional de publicidade e propaganda, você tem um profissional de relações públicas. A gente atrapalha um pouquinho na captação de recursos, porque como não tem essa reserva de mercado nem por lei, qualquer um pode ser Sim. captador, né? A gente não vai olhar e vai dizer você sim, você não. O importante é estar junto com a causa. Mas vocês atuam num espaço que tem uma profissão com um perfil delimitado, construído, né? Então isso tem que ser valorizado, isso tem que ser construído. A questão de ter organizações idôneas ou não, existe em todos os lugares, né? E eu vou dar o um exemplo, eu sou católico, né, como religião, e agora tá a denúncia do padre lá na Associação Pai Eterno. Tá nas mídias sociais, né? Qualquer um consegue procurar. Puxa, na igreja tem 99% das pessoas do bem. Tem 1% das pessoas que não são do bem, fazem coisas erradas. E aí, naturalmente, isso acaba aparecendo muito mais. Que é o mesmo caso no terceiro setor. Na igreja, você também precisa de RP. Você precisa também trabalhar em relações públicas nas organizações religiosas, como na política, como nas empresas, como nos sindicatos, como em caso de desastre, né? Risco, gestão de risco e gestão de esqueci o nome técnico agora, mas Gerenciamento de crise. perfeito, muito bem, gerenciamento de crise, é isso mesmo. Então você tem vários momentos em toda a sociedade que independe da área, que você precisa de um profissional, de uma profissional de RP bastante preparado para isso. E claro, o que a gente está fazendo e ficou fazendo 20 anos como a BCR era mostrar para as organizações que eles precisavam de captadores de recursos. O que você está me dizendo a gente quer construir isso, a gente quer construir esse entendimento. Vocês precisam de RP dentro do terceiro setor, né? E a gente está aqui fora esperando ser convidado, ser chamado, ter as vagas específicas para isso. Mas é um processo, é uma geração, né? É uma geração. A BCR tem 20 anos trabalhando nisso, então é um processo e a gente está aí com super prazer para ajudar a fazer acontecer. Então, fechada a parceria, RP se preparem, né? A gente sabe que muita gente perdeu os seus trabalhos nesse momento de pandemia. O terceiro setor é um setor que ficou muito mais atuante, então significa que necessita, né, que precisa de profissionais qualificados e que tenham essa visão estratégica de como captar recursos, que nada mais do que você vender um serviço de qualidade. Né? E esse serviço é o quê? É salvar vidas, é cuidar do meio ambiente, nada mais do que aquilo que a gente melhor sabe fazer. Então acompanhem, vocês vão aí ver novas vagas e novas oportunidades de trabalho dentro do terceiro setor. João Paulo, eu quero que você fale um pouquinho, a gente está... o tempo ele nos mata, mas tudo bem, acho que a gente falou bastante coisa legal e quem está nos acompanhando viu as oportunidades de trabalho no terceiro setor. Fala um pouquinho do seu planejamento da ABCR para 2021. Muito bem. Pensando A parte... no RP, João.
Temos mais um. Eu não sabia que o Marcos era RP. Olha o Marcos aqui falando O no Marcos chat. Vinícius, você não Não, sabia? o Oi? Librantes que está falando aqui. Ah, Marcos, tá. o conheço lá da FECAP. Ah, Mas o sim. Marcos ele era São José dos Campos. O Marcos, desculpa, Vinícius, o Librantes, ele está falando aqui que é RP também. Captador eu sabia, RP eu não sabia. Mari, os planos para a BCR para o ano que vem, com certeza, é promover ainda mais o impacto e a capacidade do terceiro setor, das organizações da sociedade civil, mobilizarem recursos para causas e transformarem, impactarem a vida das pessoas, né? A gente vai seguir promovendo as nossas iniciativas no que diz respeito a conhecimento, a formação, a qualificação, a disseminação de informações, porque democratizar o acesso à informação é uma das melhores coisas que a gente pode fazer na vida. Você não controla, não deveríamos controlar acesso a informações que são da sua área, né? Então, por isso que a gente divulga vaga, a gente divulga edital, aquilo que dá dentro da nossa estrutura, né? A gente toma cuidado, por exemplo, um cuidado que na BCR, um recorte nosso, eu não divulgo vaga se não tem o nome da organização. Se fala só entidade contrata. Por quê? Porque a gente quer valorizar aquelas que estão aparecendo publicamente contratando as vagas de captadores. Então, a gente pode, nesse sentido, e eu acho que é totalmente alinhado com a nossa missão, com o que a gente se propõe na BCR, a gente pode começar a pensar uma série de iniciativas para incorporar esses temas dentro dos nossos temas, dentro do festival. A gente pode convidar todo mundo que está aqui participando. Até o final do ano, a BCR abre um edital de proposta de palestras para o Festival ABCR do que vem, né? Os RPs que estão aqui, eles podem propor, e eu não tenho dúvida que uma boa proposta vai ser aprovada, uma palestra discutindo a importância das relações públicas para a captação de recursos ou para a sustentabilidade das organizações. Né? A gente pode construir esses pontos de conexão a partir de agora, a gente pode estimular a disseminação de mais vagas de RP também, né? De contratação de mais vagas de RP. A gente pode fazer essa rodada, não só ficar ao Conherp da segunda região, mas abrir para os outros também. Brasil todo. O Brasil todo e trazer os profissionais também de captação de recursos para entender a importância de relações públicas, que é o que a gente falou. Assim, para mim está feito. A gente fazer uma oficina online para os associados da BCR para explicar sobre a importância da RP para a captação está fechado. A gente marca para o mês que vem. É um prazer. Então tá ótimo, combinadíssimo. João, nosso tempo está acabando e aí eu quero falar uma coisa importante, né, que você também pode saber e pode nos ajudar. Nós lançamos o Prêmio Personalidade RP do Ano. É uma premiação onde é júri popular, você faz a sua votação via internet, né, para aquele profissional de RP que você acha que vale a pena ter esse reconhecimento. Então já abrimos, você entra lá, coloca o nome da pessoa que você acredita que fez um trabalho legal como RP. Nós vamos premiar um profissional de São Paulo e um do Paraná, importante falar isso, nós somos São Paulo e Paraná, eu sou paranaense. E no dia 2 de dezembro a gente vai fazer então uma entrega virtual. A gente já falou, não, esse negócio de pandemia, já vamos definir logo de uma vez, porque a gente não sabe como é que vai estar até lá, mas então vai ser essa entrega virtual. Falamos então de RP aí nas últimas 3 lives, dia 28 é dia do voluntariado. Eu já provoquei e a gente está colocando nas nossas mídias muitos vídeos de RP, João, falando, eu já gravei o meu, né? Eu, Marilisa Bertolin, Relações Públicas, sou voluntária no Conselho de Relações Públicas. E nós tivemos muitos estudantes, muitos professores, e isso assim foi muito legal, é contagiante. E aí, por que não a gente não faz a mesma campanha no dia de doar, hein, João? Eu acho que isso é muito legal. A gente provoca aí o nosso RP a multiplicar a questão da doação. Mari, cria a campanha #DoRP. Perfeito. Tá pronta. Tá pronto. A campanha. Acabou. É só fazer isso. No dia de doar os RPs, postem nas suas redes sociais, #dia de doar, #doarrp, falando o que eles doam, como é que eles doam. Isso aí. Pronto, já começamos a nossa parceria. E para quem nos acompanha, semana que vem, João, nós vamos falar de relações públicas na moda. Olha que legal. Débora Alcântara estará aqui com a gente. João, 24 segundos você tem.
Só reforçar, não sei quem viu, o Marcos Ibrantes, da NTZ, falou que tem 5 RPs lá trabalhando com captação de... Mande o né? seu Então, contato. gente, foi um prazer estar aqui com vocês, Mari, obrigado. Saudades, né? Saudades da gente poder sentar, tomar um café. Sei, quem sabe, eu e a Mari, a gente já viajou pelo país dando palestra. Verdade.